Ethan e sua família estavam chegando no aeroporto em uma cidade grande no interior de São Paulo. Iriam passar 10 dias de férias e estavam ansiosos para visitar pontos turísticos, restaurantes e conhecer tudo na cidade. Ethan era um empresário muito poderoso do ramo de brinquedos. Apesar de muito rico, o milionário tinha vindo de uma família humilde que morava na periferia do Rio de Janeiro. Como era afrodescendente e pobre, sofreu bastante com o racismo ao longo de sua juventude. Mas isso não o impediu de crescer. Quando garoto, era espetacular e muito inteligente. Estudou sozinho o que podia, já que precisava trabalhar para ajudar em casa. Quando tinha 20 anos, arrumou um trabalho de balconista em uma loja de brinquedos e lá começou a perceber o quanto aqueles simples objetos conseguiam arrancar um sorriso do rosto de uma criança. Sua infância tinha sido muito dura e foi então que criou um projeto para um brinquedo novo e mostrou ao seu chefe, que era um homem muito bom e que o ajudou a desenvolver a ideia. Ethan queria fazer um brinquedo que pudesse trazer muita alegria aos pequeninos, como ele gostaria de ter tido. Criou um cachorrinho que andava sozinho e foi um sucesso de vendas. Começou a criar cada vez mais e mais brinquedos, e foi assim que conseguiu montar sua primeira loja. Logo, essa loja se tornou uma franquia de sucesso, e Ethan, um rapaz que veio da periferia, havia ficado milionário. O ricaço tinha um filho de 10 anos, Miguel, que, assim como o pai, era muito inteligente e humilde, pois Ethan o ensinava o valor das pessoas. Mesmo sendo ainda tão pequeno, o jovem Miguel também passava por várias situações racistas por sua cor de pele. Estudava em uma escola de alta classe, onde a maioria dos alunos eram brancos, e alguns de seus colegas faziam muita maldade com ele, zoando o pobre menino. Mas Miguel estava aprendendo a lidar com isso e tratava todos muito bem, pois seu pai e sua mãe, Sara, que também era negra, davam muitos conselhos ao filho. O menino era muito alegre e muito criativo, e assim como o pai, queria ser um grande inventor. Portanto, gostava de desenhar seus próprios brinquedos em seu caderninho de ideias. Então, a família estava fazendo essa viagem e estavam muito felizes, pois Ethan era um empresário muito ocupado e fazia tempo que planejavam conhecer tal cidade. Os três passearam bastante pela cidade. Foram em várias cachoeiras, conheceram alguns pontos turísticos e comeram em muitos restaurantes. Em um dia, acordaram cedo e foram visitar vários locais que estavam no planejamento daquele dia. Foram ao zoológico e ao aquário e se divertiram bastante. Assim que o passeio da manhã acabou, Miguel pediu aos pais que fossem em um parque. A família chegou no parquinho e o menino logo saiu correndo. Se juntou a algumas crianças e brincou o resto da manhã toda. Subia nas árvores, nos escorregadores, brincou de pega-pega, de esconde-esconde e brincou na areia. Quando se cansou, o garoto pegou seu caderninho e começou a desenhar mais alguns brinquedos que queria construir, como, por exemplo, um escorregador gigante. Miguel tinha o pai como inspiração e também queria ser um inventor de brinquedos. Chegando perto da hora do almoço, Ethan e Sara chamaram o filho, pois tinham uma reserva em uma churrascaria onde iriam almoçar. Quando viram a situação do menino, riram e o empresário falou: "Você está todo sujo, amigão. Se divertiu bastante, foi?" "Sim, eu brinquei muito, papai. Você me viu descendo no escorregador? Viu como eu desci rápido lá do alto?" perguntou o garoto. "Vi sim, desceu muito rápido. Que bom que gostou do passeio, filho", respondeu o pai, já dando batidinhas na roupa de Miguel para tirar a poeira. "Eu também desenhei esse escorregador. Olha, papai, eu vou construir quando eu crescer. Um bem grande." E o menino mostrou seu desenho. O pai se alegrou e disse: "Nossa, que gigante! Ficou lindo, Miguel. Eu tô muito orgulhoso." Miguel estava com a roupa muito suja para ir almoçar, e o hotel ficava do outro lado da cidade. Os pais olharam e foi então que Sara deu a ideia de irem ao shopping que tinha próximo de lá e levar o filho para tomar um banho no toalete de uma das lojas de sua franquia. Todas as lojas de brinquedo de Ethan tinham um espaço reservado para funcionários, onde tinha um banheiro com ducha e vestiário. Então, os três foram até lá.
Chegando no shopping, já avistaram a logo da loja de longe. Mas Ethan e Sarah resolveram passar antes em uma loja de roupas e comprar umas peças para vestir o filho. Mas eu já posso ir indo, mamãe? Eu quero muito ver a loja. Pediu Miguel, que adorava frequentar as lojas dos pais e estava ansioso para visitar aquela, já que nunca tinha ido lá. Pode sim, mas vai com cuidado e espera a gente lá, ok? Respondeu Sarah. Tá bom. E Miguel saiu correndo pelo shopping, pulando, alegre. No caminho para a loja, as pessoas já o olhavam meio torto. Alguns cochichavam. Era visível que estavam incomodados com a presença daquele garotinho sujo. Quando o menino chegou na loja de seus pais, já foi entrando e olhando os brinquedos. Estava maravilhado com o tamanho do estabelecimento e já foi pegando alguns brinquedos na mão. Pegou um carrinho que tinha um valor até alto. Foi então que um funcionário o viu e achou que o garoto iria roubar o brinquedo. Correu até a sala do gerente e o chamou. Chefe, eu acho melhor o senhor dar uma olhada lá na frente. Tem um menino todo sujo e maltrapilho aqui na loja, mexendo nos brinquedos. E por que você não mandou ele embora? É incompetente, por acaso? Falou Igor, irritado. Igor era um homem azedo, amargurado com a vida e insatisfeito por ser apenas um gerente de uma loja de brinquedos. Ninguém gostava dele e era rude com todos os funcionários, mas todos o obedeciam, já que, por causa de qualquer coisinha, ele os demitia. E o funcionário continuou. É que, chefe, eu não sabia se ele ia roubar, mas eu fiquei esperando para ver e achei melhor te chamar. Parece que eu vou ter que ir lá fazer o seu trabalho, né? Pra que eu te pago, ô seu idiota? Resmungou Igor, se levantando de sua cadeira. O gerente foi até o garoto e, quando o viu, ficou enfurecido. Percebeu que se tratava de um menino todo sujo e esfarrapado e já presumiu que o garoto poderia estar querendo roubar o carrinho. Ô, garoto, me dá esse brinquedo aqui. Você não vai roubar isso aqui, não. E tomou o carrinho da mão de Miguel com força. O menino ficou todo assustado e tentou se explicar. Não, senhor, eu não ia roubar. Mas antes que pudesse terminar, Igor, sem saber que aquele garoto era o filho do dono da loja, o pegou pelo braço e foi puxando o menino até a porta, enquanto dizia: Sai daqui, moleque sujo. Nunca mais quero te ver aqui, entendeu? Porém, a balconista da loja, uma jovem de 25 anos, Cecília, vendo toda aquela situação, achou um absurdo e foi correndo ajudar o garoto. Tomou o menino das mãos do gerente e disse: Chefe, o senhor não deveria fazer isso. Expulsar um garotinho assim só porque ele não tá limpo e bem vestido. O gerente se irritou com a jovem e resmungou: Vai me desafiar, Cecília? Sabe que pode perder seu emprego por isso, não sabe? Eu só tô falando que essa é uma loja de brinquedos, chefe. E ele é só uma criança. Respondeu a moça. Ele tá com cara de quem vai pagar por alguma coisa, sua idiota. Olha pra ele. Igor já estava perdendo totalmente a paciência. E o garoto falou, mostrando seu caderninho. Mas, senhor, eu não estava roubando. Eu só gosto de desenhar os brinquedos. Olha. Cala a boca, moleque! Gritou o gerente irritado. Igor tomou o caderno das mãos do menino e chamou o segurança. Expulsou a criança da loja e disse enquanto rasgava todas as folhas do caderninho: Olha o que eu faço com esse lixo. Não, para com isso, me devolve! Gritava o pobre menino, tentando pegar o caderno. O segurança da loja o empurrou no chão e o gerente, cretino, jogando o resto do que sobrou do caderninho do menino ao vento, disse para o garoto ir embora e nunca mais pisar os pés naquela loja. E ainda mandou que Cecília voltasse ao trabalho, caso contrário seria demitida. A jovem, completamente indignada, olhando feio para Igor, foi até um menino que estava caído no chão e começou a recolher os pedaços de papel. Pediu várias vezes desculpas por seu chefe ao garoto, mas o menino já estava se acabando em lágrimas. Ela o ajudou a levantar e o abraçou. E olhando para o gerente, Cecília disse brava: Eu me demito. Não vou trabalhar num lugar que trata uma criança assim. Ótimo. Você era uma péssima funcionária mesmo?
disse o cretino, irritado. A jovem moça ajeitou as roupinhas do menino e falou: seus pais estão aqui? Uhum, respondeu o menino cabisbaixo e chorando. Então vai encontrá-los, falou a moça de uma forma gentil, secando as lágrimas do menino. A jovem voltou para dentro da loja para pegar suas coisas no balcão. E então Miguel saiu correndo, chorando, e encontrou seus pais que estavam saindo da loja de roupas. Quando eles o viram, os dois se abaixaram, deixando as sacolas caírem no chão, e começaram a perguntar o que tinha acontecido enquanto abraçavam o filho. O que foi, filho? O que houve? Disse o pai. Por que você está chorando, meu amor? Falou a mãe. O menino estava inconsolável, e em meio às lágrimas escorrendo sem parar de seu rostinho, Miguel contou tudo o que tinha acontecido. Sara ficou horrorizada com a forma que o filho foi tratado e queria imediatamente ir à loja e demitir aquele gerente cretino. Mas foi então que Ethan disse à esposa que não, que fariam diferente. Iriam dar uma lição no gerente que ele nunca mais iria esquecer. E contou seu plano para Sara e o filho. Então, Ethan chegou na loja de brinquedos e entrou sozinho. Mesmo o ricaço sendo um homem muito bonito, forte e atlético, mesmo estando muito bem vestido e com um perfume importado que invadia toda a loja, mesmo aparentando ser um homem rico, só pelo fato de ser negro, já começou a receber um olhar feio de Igor. Boa tarde, disse Ethan, se aproximando do gerente. Igor o olhou dos pés à cabeça e, com uma cara de desdém, o respondeu seco. Boa tarde. O que quer hoje? Meu nome é Ethan Marques e eu sou o proprietário dessa loja. E mostrando o seu documento, continuou. Eu estou passando de loja em loja das minhas franquias nessa cidade para conhecer o estabelecimento. Os olhos de Igor se arregalaram e ele ficou totalmente desconcertado. O tratamento mudou completamente. Com a voz mais doce que podia fazer, Igor começou a bajular o chefe. Ah, sim, por aqui, senhor. E começou a mostrar a loja ao milionário. Eu sou o gerente da loja. Me chamo Igor. Não estávamos esperando o senhor, então não fizemos uma grande recepção. Não se preocupe, só quero garantir que está tudo em ordem em minhas lojas, respondeu o ricaço. Foi então que Miguel entrou novamente na loja e o gerente já foi tentando espantá-lo. Garoto, ei, psiu, eu já mandei você embora daqui. E se voltando para o empresário, falou. Me desculpe, senhor. Esse menino está nos atrapalhando desde mais cedo. O peguei tentando roubar um dos brinquedos. Ethan se virou para o garoto e perguntou, como se não o conhecesse. Você estava tentando roubar alguma coisa, menino? Não, não, senhor, disse o menino. Eu só estava olhando um carrinho. Completou, seguindo o que havia combinado com o seu pai. Então o milionário disse ao gerente. Então agora atenda o garoto da mesma forma como está me atendendo. Igor ficou perplexo por um instante e, confuso, falou. Mas, chefe, claramente esse menino não tem dinheiro para pagar qualquer brinquedo aqui. Ethan, irritado, retrucou. Então esse seu bom atendimento é seletivo? Pois em minha loja não quero esse tipo de distinção. Todos os clientes devem ser tratados igualmente. Não importa a cor da pele, roupa, ou se tem cara ou não de que tem uma boa condição financeira. Então agora atenda esse menino. O empresário ainda mandou que todos os funcionários olhassem para que soubessem como deveriam ser atendidas as pessoas que entrassem na loja. Cecília, a balconista que havia ajudado Miguel anteriormente, parou e ficou olhando a cena, feliz com o esporro que o gerente cretino havia levado, e sem imaginar o que ainda estava para acontecer. O cretino ficou sem graça, mas obedeceu. Começou a levar o menino de prateleira em prateleira, mostrando os brinquedos disponíveis. Miguel escolheu o mesmo carrinho que tinha pegado antes. Igor ficou irritado, pois era um brinquedo de último lançamento e por isso era muito caro. Mas tentou se conter e perguntou para o ricaço. Chefe,
Como pode ver, esse carrinho é uma peça de último lançamento. Custa R$300. Com toda certeza, esse garoto não tem como pagar por ele. O senhor pretende dar o brinquedo de presente para ele? Eu não tenho nada que dar a ele, porque tudo aqui é dele, respondeu Ethan. O gerente ficou confuso. Eu não entendi, senhor. Este é o meu filho, Miguel, e foi tratado como um lixo nessa loja, apenas por causa da sua cor de pele e pelas suas roupas. Falou o empresário, olhando feio para Igor. Todos os funcionários ficaram de boca aberta. O cretino chegou a dar um passo para trás e quase derrubou uma das prateleiras. Não conseguia acreditar e imediatamente começou a se desculpar. Chefe, eu não sabia. O menino, como é que eu poderia saber? Foi então que Sara entrou na loja e falou tudo o que aquele gerente arrogante merecia ouvir. Eu sou a mãe desse garoto e ele é um menino incrível. Eu não consigo aceitar como o mundo o trata apenas por ter mais melanina que outras pessoas. Você é uma pessoa horrível, Igor, e deveria aprender a tratar as pessoas melhor. Não tem coisa pior para uma mãe do que ver o seu filho chorando por causa de pessoas ridículas como você, que não conseguem mostrar um mínimo de respeito com o próximo. Portanto, saia da nossa loja agora. Você está demitido, e por justa causa. Igor esbugalhou os olhos e ajoelhou diante de Sara e Ethan e implorou para que não fosse demitido. Mas o empresário, que o olhava de maneira fria, disse: Eu não quero te ver nunca mais nessa loja. Então se levante e saia imediatamente. Agradeça por não o denunciarmos para a polícia por racismo. Que isso sirva de lição para reavaliar sua maneira horrível de ser. Anda, sai daqui. O cretino ficou praticamente sem reação. Se levantou envergonhado e saiu, completamente humilhado. Ethan também demitiu o funcionário e o segurança. Ambos também pediram que o chefe mudasse de ideia, mas o ricaço não tolerava racismo e nem o modo como tinham tratado seu filho. Os dois saíram da loja arrasados e abatidos. Então Miguel correu para os fundos da loja e viu Cecília, que tinha ido pegar suas coisas para ir embora, já que tinha se demitido, e gritou ao pai: Papai, a moça boa e gentil está aqui atrás. Os pais do garotinho foram até ela e a jovem os cumprimentou, meio sem jeito. Ela tinha visto tudo o que tinha acontecido com Igor e os outros dois lá no fundo da loja. Ethan e Sara agradeceram pelo modo como ela havia defendido Miguel, e foi então que o empresário disse: Foi linda a sua atitude de se demitir. Podemos ver que você é uma pessoa que tem caráter. Mas você não vai embora dessa loja hoje. Agora você é a nova gerente desse lugar. Cecília ficou sem reação e logo começou a agradecer sem parar aos chefes. A jovem recebeu um aumento bem expressivo e ainda ganhou a amizade e a admiração do empresário e de sua família. E assim, Ethan, Sara e Miguel foram embora felizes. Tempos depois, o ricaço lançou um dos brinquedos desenhados pelo filho, um modelo de carrinho de controle remoto, e foi o maior sucesso. E continuaram visitando suas lojas em busca de contratar pessoas melhores, que tratassem os outros com igualdade e respeito. Naquela manhã, antes de sair para trabalhar, Sidney entrou no quarto de Karina e se aproximou da cama. Ele deu um beijinho na testa da filha e disse: Vou trabalhar, meu amor. Mais tarde estarei em casa para passarmos um tempo juntos, tá bom? Karina sorriu fracamente e tossiu. Para o desespero do pai, um pouco de sangue manchou o lençol que a menina usava para cobrir a boca. Ele sabia que era um sinal preocupante relacionado à fibrose cística que a afligia. Com o coração apertado, o milionário saiu do quarto tentando conter as lágrimas. A avó da garota ficou cuidando dela, preocupada com o estado da neta. Ao sair de casa, o homem se deparou com um dia frio e chuvoso. O céu cinzento parecia refletir a tristeza e a preocupação que ele sentia. Enquanto caminhava até o carro,
O empresário não conseguia tirar da cabeça a imagem da filha tossindo sangue. Durante o dia, o pobre pai não conseguia se concentrar no trabalho. Ele estava constantemente checando o celular esperando receber notícias de Karina. Sidney era um empresário bem-sucedido, dono de uma grande empresa no ramo farmacêutico, trabalhador incansável. Sempre se dedicou ao máximo para garantir uma vida confortável para sua família. No entanto, a vida nem sempre foi gentil com ele. Sua esposa, Clara, faleceu em um trágico acidente de carro há alguns anos, o deixando sozinho com sua filhinha pequena e com um vazio no coração. A morte de Clara abalou profundamente pai e filha. Enquanto o viúvo se refugiava no trabalho para lidar com a dor, a menina enfrentava dificuldades emocionais e pouco tempo depois foi diagnosticada com fibrose cística, uma doença genética que afeta principalmente os pulmões e o sistema digestivo. A enfermidade provocava a produção de muco espesso e pegajoso, dificultando a respiração e a digestão da garota, além de torná-la mais suscetível a infecções. A saúde debilitada de Karina tornou-se a principal preocupação do empresário, que passou a fazer tudo ao seu alcance para encontrar os melhores tratamentos e médicos disponíveis. Entretanto, apesar de ser do ramo farmacêutico e ter acesso aos melhores tratamentos e medicações, a doença da filha progrediu, deixando a menina cada vez mais fraca e desanimada. A casa, que antes era cheia de risos e alegria, se tornou silenciosa e triste. O homem e a mãe, a avó da jovem, que morava com eles, faziam o possível para apoiar e cuidar dela, mas as circunstâncias tornavam difícil manter a esperança. Então, chegando a hora do almoço, ele decidiu dar uma caminhada para tentar espairecer um pouco. A chuva havia diminuído, mas ainda caía uma garoa fina. Foi nesse momento que Sidney avistou uma garota de 16 anos sentada na calçada, encharcada pela chuva. A moça parecia perdida e triste, e o empresário sentiu uma vontade irresistível de ajudá-la. Ele se aproximou e ofereceu seu guarda-chuva, dizendo: "Ei, você parece precisar mais disso do que eu." A menina olhou para ele, com um sorriso tímido, e respondeu: Obrigada, senhor. Eu realmente não estava preparada para essa chuva. Mas ela notou seu semblante triste e perguntou: Você está bem? Parece preocupado com algo? Surpreso com a percepção repentina e movido por uma estranha força que o fez se sentir à vontade, ele se abriu e contou a ela sobre sua filha adolescente que estava lutando contra uma doença terminal. A jovem ouviu atentamente, demonstrando uma empatia e compreensão que pareciam além de sua idade. Ele também perguntou por que ela estava lá fora, na chuva, e a menina explicou que não tinha para onde ir e estava tentando se abrigar do mau tempo. Então, a barriga dela roncou alto, fazendo a pobre garota se encolher de vergonha. Percebendo o quão faminta ela parecia estar, o ricaço a convidou para ir a uma lanchonete nas proximidades. Embora pudesse parecer meio esquisito um homem convidando uma moça desconhecida para lanchar, Sidney viu nela algo que o lembrava de Karina, e sua preocupação era sincera. Na lanchonete, a menina se apresentou como Angelina e contou um pouco sobre si mesma, e o homem percebeu que ela morava na rua. "E você não tem pais? Mora há quanto tempo na rua? Como se sustenta?" perguntou ele, curioso. Meus pais morreram tem algum tempo. Eles eram de rua também. Mas eu sou uma boa pessoa, senhor. Só não tive oportunidade na vida. Mas eu acredito que um dia eu vou conseguir alguma coisa. E essa coisa vai me tirar dessa situação. Falou Angelina, olhando triste para seu refrigerante. Comovido por sua história de vida difícil, o homem, portanto, decidiu lhe fazer uma proposta. "Como eu te falei, eu tenho uma filha da sua idade que está muito doente. Ela não consegue sair da cama sozinha já faz muito tempo e, por isso, não tem amigos.
Eu sei que pode parecer muito estranho, mas você aceitaria ser amiga dela? Você pode ficar conosco. Temos uma casa bem grande, com vários quartos e talvez... Ele percebeu que realmente era uma proposta bem comum. O que eu quero dizer, Angelina, é que eu sinto muita sinceridade vindo de você. Eu já passei por situações difíceis também na vida, pois eu vim de baixo, sabe? Eu gostaria de te dar essa oportunidade que você falou. Se puder ser amiga da minha filha e cuidar dela, eu te pago um salário, além de que você teria um lugar melhor para morar. O que acha? A jovem hesitou por um momento, mas acabou aceitando o convite, já que algo naquele homem lhe transmitia confiança e segurança. Assim, Sidney chegou em casa com a garota, abriu a porta e disse gentilmente: "Por favor, entre e sinta-se à vontade. Essa é a sua casa agora, pelo menos por alguns dias." Ela, um pouco tímida, agradeceu e entrou na mansão. Nesse momento, Dona Maria, a avó, que estava na sala de estar, arqueou as sobrancelhas ao ver a desconhecida entrar em sua casa. Porém, a docilidade e o carisma de Angelina eram inegáveis, e a senhora não pôde deixar de sentir uma certa simpatia por ela. O ricaço explicou a situação à mãe, dizendo: "Mãe, essa é Angelina. Ela vai ficar conosco por alguns dias. Acho que ela pode ser uma boa amiga para Karina, e também precisa de um lugar para ficar." A velhinha, percebendo a compaixão genuína de seu filho, concordou com a decisão, mesmo que a situação parecesse um tanto inusitada. Ela sabia que Sidney sempre foi uma pessoa bondosa e estava fazendo isso pelo bem de todos. O homem mostrou a Angelina um quarto onde ela poderia ficar, e a moça ficou grata pela hospitalidade. Ela tomou um banho quente e colocou roupas limpas que a avó gentilmente lhe ofereceu. Enquanto a moça se ajeitava, Dona Maria não pôde deixar de pensar em como a jovem parecia iluminar o ambiente, mesmo com sua presença discreta. Então, depois que ela se sentiu mais confortável, o milionário a levou para conhecer Karina. Ele bateu na porta do quarto de sua filha e, ao entrar, disse: "Filha, tem alguém que eu gostaria que você conhecesse. Essa é a Angelina. Ela é uma amiga que ficará conosco por alguns dias." As duas trocaram olhares tímidos e um sorriso sem jeito. Ele sentiu que era melhor deixá-las a sós para que pudessem se conhecer melhor e se despediu, dizendo: "Conversem um pouco. Tenho certeza de que se darão muito bem." As meninas começaram a dialogar mais abertamente e logo perceberam que tinham muito em comum. A avó, ouvindo a conversa das meninas do corredor, se sentiu aliviada ao ver que a neta finalmente estava se abrindo para alguém de sua idade. Com isso, os dias se passaram e as amigas se tornaram inseparáveis. Passavam horas tagarelando, rindo e compartilhando histórias. A casa, antes silenciosa e triste, agora estava repleta de risos e alegria. Sidney ficava encantado ao ver sua filha sorrindo e cheia de vida novamente, algo que não acontecia há muito tempo. Entretanto, Dona Maria começou a notar que eventos incomuns começaram a acontecer na casa desde a chegada da jovem. Em uma tarde, por exemplo, conforme Angelina estava no jardim colhendo flores para colocar no vaso do quarto de Karina, a senhora viu as flores murchas ao redor dela ganharem vida e voltarem a florescer em questão de minutos. E, espantada, perguntou: "Como isso é possível?" A moça sorriu e respondeu: A natureza tem seu próprio jeito de nos mostrar suas maravilhas, não é mesmo? E saiu, deixando a velhinha perplexa. Em outra ocasião, a avó presenciou a garota tocando o braço da neta, e a tosse da menina, que costumava ser persistente e cansativa, cessou instantaneamente. A senhorinha não conseguia entender como aquilo estava acontecendo. Então, sempre que voltava do trabalho, Sidney costumava encontrar sua mãe na sala de estar, e ela contava sobre os acontecimentos do dia e a melhora progressiva de Karina. Compartilhava suas observações com o filho, que também ficava surpreso e incrédulo com as coisas que ela contava.
Ele ouvia atentamente, intrigado e confuso, pois não era possível uma coisa dessas, né? Por isso, certa noite, o pai decidiu conversar com a filha sobre a amiga. "Como você está, querida?" perguntou ele, sentando-se ao lado dela. Estou me sentindo bem melhor, pai. A Angelina é uma amiga incrível. Eu tô muito feliz que ela esteja aqui conosco. Respondeu a menina, com um sorriso no rosto. "Eu também tô feliz, minha filha. E... Então, sua avó me contou sobre umas coisas estranhas que acontecem quando a Angelina está por perto. O que você acha disso?" indagou. Karina olhou para o pai e disse: Eu sei que parece estranho, mas a Angelina tem uma energia incrível. Eu me sinto bem e feliz quando estou perto dela. E se isso está me ajudando a melhorar, eu não vejo motivo para questionar. Sidney assentiu, pensativo, mas decidiu chamar os médicos para examiná-la novamente. Quando os doutores chegaram no dia seguinte, ficaram completamente surpresos com a melhora da garota. Era algo inexplicável. "É realmente surpreendente", disse um deles. "Sua filha está apresentando uma melhora significativa, e isso é algo que nós, como médicos, não conseguimos explicar completamente. Não é comum que pacientes com fibrose cística melhorem tão rapidamente." O homem e a mãe se entreolharam, sabendo que a jovem misteriosa tinha algo a ver com a melhora de Karina, mesmo que não pudessem explicar como ou por quê. "O que importa é que ela está melhorando", disse outro médico. "Mas vamos continuar acompanhando a situação e ajustar o tratamento conforme necessário, ok?" Então, depois que eles foram embora, Sidney e a senhora se sentaram na sala de estar, ainda tentando compreender o que estava acontecendo, e comentaram: "Eu sei que é esquisito, mãe", disse o empresário. "Mas se Angelina está ajudando Karina a melhorar, eu não quero questionar isso. O que importa é que nossa menina está feliz e se sentindo melhor." A avó concordou, suspirando. Você tá certo, meu filho. Seja lá o que a Angelina estiver fazendo, é uma bênção para minha neta. Vamos apenas aceitar isso, agradecer muito por termos essa jovem em nossas vidas. Enquanto isso, as duas continuavam a fortalecer sua amizade e a aproveitar os dias juntas. E apesar do mistério em torno das habilidades da moça, a família escolheu aceitar e apreciar o milagre que estava acontecendo diante de seus olhos. A saúde da filha do milionário melhorava a cada dia, e todos se sentiam gratos por Angelina ter trazido luz e esperança àquela casa. Mas as coisas estranhas não pararam por aí. Certo dia, Sidney estava se preparando para sair de casa e ir para o trabalho, como de costume. A rotina já estava enraizada nele. Acordar, tomar café da manhã, vestir-se e seguir pela rota principal até a empresa. No entanto, naquele dia algo inesperado aconteceu. Angelina se aproximou dele e implorou: Por favor, Sr. Sidney, por favor, não pegue a rota principal para o trabalho hoje. Vá por outro caminho. Surpreso com a súplica repentina e o tom preocupado da jovem, o homem hesitou por um momento, tentando entender a razão por trás do pedido. Porém, algo em seu íntimo lhe dizia para atender o pedido dela. Então, sem questionar mais, ele decidiu seguir o conselho. Enquanto dirigia pela nova rota, Sidney não conseguia deixar de pensar no motivo pelo qual Angelina havia feito tal pedido. Mas por que ela estava tão assustada? O que ela sabe que eu não sei? A estrada estava mais tranquila do que o normal, e o tráfego fluía sem problemas. O dia estava ensolarado, com um céu azul claro, e tudo parecia estar indo muito bem. Isso o deixou ainda mais intrigado. Entretanto, ao chegar ao trabalho, o empresário recebeu uma notícia chocante. Um terrível acidente havia acontecido na rua principal, exatamente onde ele teria passado se tivesse seguido seu trajeto habitual. Um prédio desmoronou, causando caos e destruição. Equipes de resgate trabalhavam freneticamente para ajudar as vítimas, enquanto os moradores da cidade assistiam horrorizados. O milionário ficou chocado e incrédulo, percebendo que o conselho de Angelina
havia lhe salvado de um perigo iminente. O dia todo ele não conseguia se concentrar em nada, pensando na jovem e em como ela sabia do acidente antes mesmo de acontecer. Assim, voltou rapidamente para casa naquela noite, morrendo de curiosidade sobre quem era ela e por que sabia de tudo. Parou o carro na garagem e, com passos apressados, entrou em casa e correu para o quarto da filha, com a esperança de encontrar Angelina e esclarecer o ocorrido. Mas foi aí que o homem ouviu vozes vindas do quarto e percebeu que as duas estavam conversando. Tentando ser discreto, Sidney se encostou na parede ao lado da porta, que estava meio aberta, ouvindo atentamente o diálogo das duas. Karina, você é uma menina muito forte e eu sei que você pode superar isso, disse Angelina com uma voz suave e encorajadora. Eu não sei, Angie. Eu quero acreditar, mas faz tanto tempo que eu não ando. Respondeu a menina hesitante. Andar? Pensou o pai. Acontece que Karina já não conseguia andar há mais de 2 anos devido à progressão da fibrose cística. A doença havia enfraquecido tanto seu corpo que seus músculos se atrofiaram, tornando impossível para ela sair da cama. A garota se sentia aprisionada em seu próprio corpo, o que aumentava seu desânimo e tristeza. O pai e a avó compartilhavam dessa angústia, se sentindo impotentes diante da situação e temendo pelo futuro dela. Então, ele se achegou ainda mais perto da porta para ouvi-las. Eu entendo, Karina, mas eu estou aqui agora e eu vou te ajudar. Acredite em si mesma. Por favor, tente. Insistiu a moça. A menina suspirou profundamente e com a voz trêmula disse: Está bem, eu vou tentar. Angelina se aproximou dela, segurou suas mãos e a incentivou. Isso mesmo. Respire fundo e concentre-se. Sinta a força dentro de você. Eu estou aqui com você. Karina fechou os olhos e lentamente começou a mover suas pernas. A princípio, seus movimentos eram trêmulos e incertos, mas à medida que ganhava confiança, ela começou a se erguer da cama. O pai abriu a porta e ficou paralisado. Mal podia crer no que estava vendo. Dona Maria entrou no quarto também e seus olhos se encheram de lágrimas ao ver sua neta em pé. Se aproximou dela e a abraçou, emocionada. Minha querida, você está de pé. Eu não posso acreditar, disse a senhorinha soluçando. Angelina sorriu gentilmente e se afastou, permitindo que a garota e sua avó compartilhassem o momento especial. Karina, ainda se sentindo um pouco instável, segurou firme nas mãos da velhinha e falou: Eu sei, vovó. É incrível. A Angelina me ajudou. Sidney, incapaz de se conter por mais tempo, entrou no quarto com os olhos marejados. Foi se aproximando de sua filha e a abraçou com força. Oh, minha filha, você não sabe o quanto eu estou orgulhoso e feliz por você, afirmou emocionado. Eu também estou feliz, papai. Eu nunca achei que fosse andar de novo, respondeu ela com um sorriso brilhante no rosto. O homem se virou para Angelina e disse com gratidão: Eu não sei como fez isso e nem como agradecer o suficiente. Você fez um milagre acontecer na vida da minha filha. A jovem sorriu humildemente e respondeu: Eu só queria ajudar, Sr. Sidney. Ver minha amiga feliz e saudável é tudo o que eu desejo. Então, o pai e a avó continuaram abraçando e chorando com a menina, emocionados e aliviados ao vê-la andar novamente. As lágrimas escorriam pelos rostos de todos enquanto compartilhavam aquele momento precioso. A alegria e a gratidão preenchiam o ar, e o coração de cada um deles transbordava de amor e felicidade. Mas, de repente, a senhorinha percebeu algo estranho. Ué, mas cadê a Angelina?
Eles olharam ao redor, porém não a viram. Nenhum deles percebeu que, enquanto estavam envolvidos em seu abraço emocional, ela havia se afastado, sorrindo para aquela cena linda. Angelina! Angelina, onde você está? Gritou o homem preocupado. Todos começaram a chamá-la e procurá-la pela mansão, mas não encontraram nenhum sinal dela. E quando já estavam frustrados e confusos, Karina sugeriu: Pai, podemos ver as câmeras de segurança. Talvez possamos descobrir onde ela está ou por onde ela saiu. Tem câmeras na mansão toda, não é? Verdade, vamos olhar, confirmou ele. Assim, os três se reuniram na sala de monitoramento, onde as imagens das câmeras eram exibidas. Por questão de segurança, haviam dispositivos espalhados por toda a propriedade, inclusive nos quartos e cômodos, já que a mansão era enorme. A tensão e o suspense no ar eram palpáveis, enquanto o pai avançava nas gravações, procurando por qualquer indício do paradeiro de Angelina. No entanto, algo que eles jamais poderiam imaginar se revelou. Para o espanto de todos, as gravações mostraram que nunca houve uma outra garota na mansão. Nas imagens, Sidney apareceu sozinho quando chegou em casa com ela pela primeira vez. Dona Maria, que se lembrava claramente de conversar com Angelina, estava na verdade falando com o vento. E a cena mais chocante de todas, Karina se levantando e andando sem ninguém no quarto. Todos ficaram apavorados e arrepiados com a descoberta. Sidney questionou, incrédulo. Como isso é possível? Nós todos vimos e conversamos com Angelina. Ela estava aqui, ajudando Karina a melhorar. Relembrando todos os momentos incríveis que passaram com a garota, eles não conseguiam entender como ela nunca esteve lá. Como as câmeras não captaram sua presença? Como ela sabia do acidente e como a filha se recuperou de sua doença? As perguntas se acumulavam, mas nenhuma resposta fazia sentido. Então, Karina, ainda assustada, mas grata, disse com lágrimas nos olhos: Quem quer que tenha sido ela, ou o que quer que ela fosse, Angelina nos ajudou e nos trouxe de volta a felicidade e a esperança, papai. Talvez nunca saibamos a verdade, mas sempre lembraremos dela com amor e gratidão. Ele e a senhora concordaram, ainda confusos, e assim, a história da jovem misteriosa permaneceu um enigma. E sobre a doença da menina, quando os médicos fizeram mais outra bateria de exames, não conseguiam acreditar nos resultados. Ela está totalmente curada. Isso é um milagre, porque nós mesmos não conseguimos explicar o que pode ter acontecido. Mas aqueles três sabiam. Não tinham ideia se ela era um anjo, uma entidade ou o próprio Deus. Mas quem quer que seja, salvou a vida daquela menina e trouxe de volta a luz que faltava naquela família. E embora Angelina nunca tenha sido vista novamente, sua presença mística deixou um impacto duradouro no coração e na alma daqueles três. Ela era prova de que, às vezes, as coisas mais extraordinárias podem acontecer nos momentos mais inesperados e de maneiras inexplicáveis. E por mais que tentassem desvendar o mistério, Sidney, Karina e Dona Maria aprenderam a aceitar e a apreciar a mágica que ela trouxe para suas vidas. Ítalo acordou com o som do despertador tocando às 6 da manhã, como de costume. O homem se espreguiçou e sentou-se na cama, esfregando os olhos, tentando afastar o sono. A luz do sol começava a entrar pela janela, iluminando o quarto e anunciando um novo dia. Se arrastando para fora da cama, ele caminhou até o banheiro e ligou o chuveiro. Enquanto a água quente caía sobre seu corpo, em sua mente passava o turbilhão de compromissos que teria que fazer, e ele tentava se preparar mentalmente para mais um dia de trabalho. Após o banho, Ítalo colocou uma camisa limpa e jeans, vestindo também um colete com o logo da empresa de táxi para a qual trabalhava. Se olhou no espelho, ajeitou o cabelo, fez uma
careta de brincadeira, tentando levantar seu próprio ânimo. "Ítalo, o café tá pronto!" gritou seu pai da cozinha com um tom de voz um pouco mais frio que o normal. "Já vou, pai!" respondeu ele enquanto pegava seu celular e carteira. Na cozinha, a mesa estava posta com um café da manhã simples, porém saboroso. Pão fresco, queijo, presunto, manteiga e uma xícara de café quentinho. O clima estava tenso, já que o homem e seu pai haviam discutido na noite anterior por causa de um desentendimento. Ele se sentou à mesa, evitando contato visual com o senhorzinho, e começou a comer, saboreando cada mordida em silêncio. O idoso, percebendo o desconforto do filho, tentou puxar assunto. Como é que tá a sua agenda hoje, meu filho?" perguntou enquanto colocava um pouco mais de café na xícara dele. "Bastante cheia, pai. Eu tenho alguns passageiros agendados e eu vou tentar pegar algumas corridas extras pelo aplicativo", explicou o taxista, dando um gole no café, ainda sem olhar para ele. Assim que terminou sua refeição, o homem se levantou ainda meio sem graça, mas antes de sair de casa, o senhor lhe falou: "Filho, me desculpa por ontem. Você sabe que eu só quero seu bem." "Tá tudo bem, pai", disse ele, interrompendo o velhinho. "A gente conversa quando eu voltar, viu? Eu tenho que ir." E foi caminhando até o táxi estacionado na frente de sua casa. Ele destravou as portas, entrou no carro e ligou o motor, sentindo a vibração do veículo em suas mãos. E com um suspiro pesado, começou a dirigir pelas ruas da cidade com a preocupação da discussão com seu pai, que era seu melhor amigo, pesando em sua mente. O sol brilhava no horizonte, ofuscando um pouco de sua visão, e tudo irritava-o. Porém, sabia que, mesmo enfrentando momentos difíceis em casa, precisava se concentrar no trabalho e tentar resolver as questões familiares quando retornasse. Ítalo era um taxista de 35 anos que morava com seu pai, José, o qual sofria de uma doença crônica chamada esclerose múltipla. A condição afetava o sistema nervoso central do senhor, causando dificuldade de movimento, fadiga e dor. Para ajudar o velhinho, o filho trabalhava longas horas e se esforçava ao máximo para cobrir as despesas médicas e garantir que ele recebesse o tratamento adequado. No entanto, o esforço descomunal que fazia para sustentar sua casa e cuidar do seu pai estava cobrando seu preço. Ele negligenciava sua própria saúde e, como resultado, sofria com insônia, constantes dores de cabeça devido ao estresse, e seu sistema imunológico estava começando a ficar debilitado. Apesar das dificuldades, o homem estava determinado a continuar trabalhando, acreditando que não tinha outra opção. Na noite anterior, o senhorzinho e o filho tiveram uma discussão acalorada sobre a saúde dele. José estava preocupado com seu bem-estar e queria que ele deixasse o emprego da empresa de táxi, pois estava consumindo sua saúde, sua vida e sua energia. "Pai, eu não posso simplesmente largar meu emprego. É a nossa única fonte de renda e eu preciso cuidar de você", argumentava Ítalo, enquanto se sentia exausto e frustrado. "Filho, eu sei que você está fazendo o melhor que você pode, mas a sua saúde também é importante. Você não vai conseguir cuidar de mim se estiver doente." O velhinho tentou fazê-lo entender que estava preocupado. "Eu vou ficar bem, pai. Eu só preciso me adaptar a essa rotina. Não se preocupa comigo", respondeu o taxista, mesmo sabendo que seu corpo estava clamando por um descanso. José suspirou, sabendo que não conseguiria convencer seu filho naquele momento. A discussão terminou sem uma solução definitiva, deixando um clima pesado entre os dois. No dia seguinte, durante o café da manhã, a tensão entre eles ainda era perceptível. O taxista se sentia culpado por preocupar seu velho, mas acreditava que não tinha escolha a não ser continuar trabalhando duro. O idoso, por outro lado, estava angustiado ao vê-lo se desgastando dia após dia. Enquanto dirigia pelas ruas da cidade, Ítalo não conseguia deixar de pensar na preocupação dele e se perguntava se realmente estava fazendo a coisa certa. "Mas eu não tenho mesmo como sair desse emprego.
Como que eu vou fazer para cuidar da doença dele? Refletia. Se ao menos eu tivesse outra chance na vida, ou algum milagre acontecesse, talvez as coisas seriam diferentes e meu pai não estaria sofrendo como está agora. As horas passavam e o homem buscava passageiros e enfrentava o trânsito caótico da cidade. A cada corrida, o taxista sentia o cansaço e o estresse acumularem em seu corpo, mas tentava ignorá-los e seguir em frente. Afinal, cada passageiro que levava significava mais dinheiro para ajudar José. Então, logo já era tarde da noite e ele estava terminando seu expediente. Ítalo havia decidido fazer horas extras naquele dia, levando clientes para cima e para baixo, na esperança de ganhar uns trocados a mais para ajudar em casa. Ele estava exausto, com o corpo dolorido e a mente cansada após um longo dia conturbado. O céu começou a escurecer ainda mais, tampando as estrelas com aquelas nuvens carregadas. E uma leve chuva começava a cair, se transformando em uma garoa persistente. As ruas da cidade estavam cada vez mais vazias e as luzes dos postes refletiam no asfalto molhado, criando um clima melancólico. Foi então que o taxista, já iniciando seu caminho de volta para casa, avistou uma senhorinha na beira da estrada, procurando um táxi. Ela aparentava ter cerca de 70 anos, com cabelos grisalhos presos em um coque, um vestido florido e um casaquinho de tricô. Seu rosto expressava preocupação e cansaço, enquanto ela segurava um guarda-chuva pequeno que mal protegia seu corpo franzino das gotas de chuva. Apesar do cansaço e do desejo de encerrar o expediente, Ítalo não conseguiu ignorar a situação da velhinha. Desse modo, ele parou o carro ao lado dela e abaixou o vidro. "Boa noite, senhora. Precisa de uma carona?" perguntou, tentando disfarçar o cansaço em sua voz. A senhorinha olhou para o homem com alívio e gratidão. "Oh, meu filho, muito obrigada, meu jovem. Eu não sabia se eu conseguiria encontrar alguém a essa hora", disse ela enquanto entrava no veículo. Assim que a idosa se acomodou no banco traseiro, o taxista ligou o aquecedor e perguntou para onde ela gostaria de ir. Ela forneceu o endereço e agradeceu novamente, com um sorriso cansado no rosto. "Não foi nada, senhora. Já está tarde e está chovendo. Eu não podia deixá-la na rua assim", respondeu ele gentilmente. Durante a corrida, a senhorinha puxou conversa com Ítalo. Comentou sobre o tempo, a cidade e até mesmo sobre a dificuldade em encontrar um táxi naquela hora. O taxista, apesar do cansaço, ouvia atentamente e respondia sempre que podia, tentando ser educado e cortês. A conversa acabou os levando a assuntos mais pessoais. Ela compartilhou histórias de sua vida falando sobre seus sonhos, suas aventuras quando era mais jovem. Contou sobre as viagens que havia feito e como o mundo havia mudado desde então. "Ah, meu jovem, eu já vivi muita coisa, viu? Eu lembro de uma viagem que eu fiz com meu marido à Europa nos anos 70. Visitamos tantos lugares incríveis", disse ela com os olhos brilhando ao relembrar os momentos felizes. Ítalo ouvia atentamente, admirado com as experiências da mulher. Então, quando ela perguntou o motivo pelo qual ele estava trabalhando até tão tarde, ele mencionou brevemente seu pai e sua preocupação com sua doença. "Sabe, senhora, eu trabalho duro para cuidar dele. Ele tem esclerose múltipla e precisa de ajuda profissional, e por isso eu tenho muitas despesas médicas. Aí, às vezes, eu faço horas extras, como hoje", compartilhou ele, com um suspiro cansado. A idosa ouviu a história dele e respondeu com compreensão e carinho. "Você é um filho dedicado. Eu tenho certeza que seu pai sabe disso. É importante cuidar de quem amamos, mas não se esqueça de cuidar de si mesmo também", aconselhou ela com um olhar preocupado. Ítalo agradeceu as palavras da senhora e prometeu tentar encontrar um equilíbrio em sua vida. A empatia entre os dois crescia a cada palavra trocada e o taxista se surpreendia com a energia que aquela senhora emanava, mesmo em uma situação tão desgastante. Assim, enquanto o taxista seguia pelas ruas escuras e úmidas, os dois continuavam a conversar.
Então, em um determinado momento, eles passaram na frente de um parque e a senhorinha mencionou que costumava levar seus netos para brincar lá. Coincidentemente, aquele parque era o mesmo que o homem frequentava quando criança, e isso despertou nele uma sensação de familiaridade com ela. Eu já vim nesse parque antes, senhora. Eu costumava brincar lá quando era criança. Comentou, tentando entender a origem daquela conexão inesperada. A velhinha sorriu e continuou. É um lugar maravilhoso, cheio de boas lembranças. Eu ia lá com os meus netos, e sempre que eu podia, né? Conforme a conversa avançava, Ítalo começou a sentir uma estranha sensação de déjà vu. Ele olhava para ela no retrovisor e não conseguia tirar da cabeça que ela não lhe era estranha. A idosa falava sobre coisas e lugares que pareciam para ele vagamente familiares, como se já tivesse cruzado o caminho dela em algum momento de sua vida. Será que eu já a levei em uma corrida durante esses 10 anos como taxista? Pensava ele em silêncio. O mistério crescia na mente do homem, o deixando inquieto e curioso. Ele não conseguia evitar a sensação de que havia algo a mais naquela situação. Tudo o que ela falava sobre a vida dela, como coisas que gostava de fazer, lugares que gostava de visitar, coisas que acreditava, causava nele uma estranha sensação de já ter visto ou ouvido aquilo. Além disso, era como se ela soubesse sobre sua personalidade, seus desejos. Ele estava começando a ficar desconfiado. Então, a velhinha, percebendo o desconforto do taxista, olhou para ele com um olhar enigmático e falou. Ítalo, eu preciso te contar uma coisa. Ao ouvi-la pronunciar seu nome, ele ficou ainda mais assustado. O homem não havia, em momento algum, dito seu nome. Durante toda a conversa, ele absolutamente não falou seu nome. Então, como ela sabia? Como a senhora sabe meu nome? Perguntou ele, com um nó na garganta. A idosa suspirou e respondeu. Eu sei. Eu sei que isso pode parecer estranho, mas existe uma conexão entre nós que vai além do que você pode imaginar, Ítalo. O taxista olhava para a senhora confuso e ansioso. Tentava se lembrar dela, de todas as formas, ou de alguma coisa que pudesse ajudá-lo a entender de onde ela já tinha visto ele ou ele visto aquela mulher. A senhorinha continuou, com a voz suave e cuidadosa. Eu quero que você tente se lembrar, Ítalo. Pense em sua infância. A sua infância, as pessoas que estavam ao seu redor. Eu estive lá, mas você era tão pequeno que talvez não se lembre. Ele tentou se concentrar por um momento, revivendo suas memórias de infância. Imagens embaçadas passavam por sua mente, mas nada parecia se encaixar. Eu não consigo me lembrar, senhora. Por favor, me diga, quem é você? Implorou, cada vez mais intrigado. Ela hesitou por um instante antes de responder. Sabia que a revelação seria um choque para ele e não queria causar mais confusão. No entanto, era a hora de contar a verdade. Meu querido, eu sou sua avó Graça, disse ela com os olhos marejados. O homem ficou atônito, sem saber como reagir. A avó Graça que conhecia havia morrido quando ele ainda era pequeno. E ele só sabia de suas histórias através das lembranças compartilhadas por seu pai. Era impossível que aquela mulher estivesse falando a verdade. Isso não pode ser... Não pode... Minha avó morreu quando eu era criança. O que a senhora está tentando fazer? Questionou Ítalo, incrédulo e desconfiado. A velhinha olhou para ele com um misto de tristeza e compreensão. Sabia que seria difícil para o homem aceitar a realidade, porém estava determinada a fazê-lo entender. Eu sei que é difícil de acreditar, mas eu sou sua avó, Ítalo. Eu posso provar isso, falou ela enquanto buscava algo em sua bolsa. O taxista observava, ainda cético, enquanto a idosa retirava uma pequena caixa de metal. Ela a abriu cuidadosamente e o mostrou uma fotografia desbotada, onde aparecia uma mulher muito parecida com ela, ao lado de uma criança sorridente. A criança era ele mesmo.
Eu tirei essa foto quando você tinha apenas 4 anos, meu querido. Explicou a avó com um olhar saudoso. Eu nunca mais quis me afastar de você, mas circunstâncias além do meu controle me tiraram de vocês. O homem, ainda dirigindo, olhou para a fotografia, sentindo um nó na garganta. Se aquela mulher realmente fosse sua avó, como ela poderia estar ali, aparentemente viva e saudável, quando todos acreditavam que ela havia morrido? Eu estava no seu velório. Isso não pode ser real. Eu estava no seu velório. Eu devo estar delirando, só pode. Ele estava atordoado. A idosa olhou nos olhos dele com uma expressão séria e explicou. A verdade, meu neto, é que eu não posso permanecer muito tempo neste plano. Eu vim aqui para te entregar uma mensagem importante. Ítalo, ainda tentando absorver tudo o que estava acontecendo, ouviu atentamente. Ela continuou. Você precisa cuidar melhor da sua saúde e da vida que leva. Não apenas por você, mas também pelo seu pai. O esforço que você está fazendo é louvável, mas isso não pode continuar assim. Seu pai precisa que você esteja bem ao lado dele. E ele não pode ficar sozinho o dia inteiro esperando enquanto você abdica completamente de você mesmo. Ele, emocionado, respondeu. Mas eu não posso simplesmente largar meu emprego, vó. Eu sou taxista e é assim que eu sustento nossa família. E meu pai, ele... Eu não sei como eu posso ajudar com a doença que ele tem. Eu não tenho como fazer nada. Eu recebo tão pouco comparado ao tratamento. E é por isso que eu não posso simplesmente parar. Minha saúde pode esperar, mas a dele não. A idosa colocou a mão sobre seu ombro e disse... Eu entendo, meu filho. Mas confie em mim quando eu digo que existem outras maneiras de cuidar de vocês. Você precisa encontrar um equilíbrio em sua vida. E aprender a cuidar de si mesmo também. Antes que Ítalo pudesse responder, chegaram ao endereço que a velhinha havia solicitado. Ele olhou para a casa e, de repente, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era a casa onde morava quando criança. A casa de sua avó, abandonada há anos. Por que você me trouxe aqui? Perguntou ele, incrédulo e muito assustado. A idosa sorriu gentilmente e disse... Aqui eu guardo muitas memórias, meu neto. Eu queria te lembrar de onde você veio e das pessoas que te amam. Lembre-se que seu pai precisa de você. Mais do que nunca. E acima de tudo, nunca perca as esperanças. Com essas palavras, a senhora abriu a porta do táxi e foi entrando na casa abandonada, o deixando sozinho dentro do carro. Ele não sabia como processar aquilo. Estava sentindo uma mistura de emoções, confusão, saudade, tristeza. E, havendo entrar na casa, Ítalo decidiu enfrentar seus medos e segui-la. Eu só posso estar delirando, disse a si mesmo, enquanto saía do veículo e corria para a porta de entrada com o coração acelerado. Lá dentro, tudo estava abandonado e tomado pelo tempo. As paredes descascadas, o chão coberto de poeira, mostravam o quanto a casa havia sido esquecida. Apesar do estado deplorável do local, ele percebeu que ainda havia vestígios do seu passado espalhados por lá. Fotos de sua avó, de seu pai quando criança, estavam penduradas nas paredes. As paredes desbotadas e comidas pelas traças. Mas isso lhe trouxe à tona uma enxurrada de emoções e lembranças há muito perdidas. O taxista começou a explorar a casa com cautela, sentindo uma estranha sensação de acolhimento e medo ao mesmo tempo. Ele se lembrava de brincar ali quando pequeno, correndo pelos corredores e se escondendo nos armários. A cada passo que dava, memórias surgiam em sua mente, fazendo com que se emocionasse e sentisse uma tristeza e nostalgia o envolvendo. Ao passar por um dos quartos, Ítalo encontrou um velho álbum de fotografias. Eu estava todo molhado nessa foto, pensou rindo de si mesmo ao ver ele só de cuequinha brincando, pulando nas poças formadas pela chuva.
Outras fotos mostravam a vida feliz que sua família levava antes da morte de sua avó. Nesse momento, a saudade e a perda dela o atingiram em cheio. E o homem não pôde evitar que as lágrimas escorressem pelo seu rosto. Aquilo já estava no limite para ele. E então ele resolveu ir embora. Seu coração doía, pois não queria perder seu pai também. Ele era sua única família restante. Mas aí, enquanto caminhava de volta lentamente, tentando assimilar todas as emoções que o acometiam, Ítalo acabou tropeçando em uma tábua solta no assoalho. Intrigado, decidiu investigar e, para sua surpresa, descobriu uma caixa escondida embaixo das tábuas. O que é isso? Tremendo, o taxista abriu a caixa e seus olhos se arregalaram. Não, isso não pode ser real, disse ele, completamente perplexo com o que estava vendo. Dentro daquela caixa havia uma barra de ouro e uma quantia significativa de dinheiro. Isso é inacreditável, murmurou Ítalo, ainda tentando entender a magnitude daquela descoberta. Com o coração transbordando de gratidão e se dando conta de que a aparição de sua avó era realmente um milagre, aquele milagre que ele tanto havia desejado, ele olhou para o alto e disse: "Obrigado, vovó. Eu nem sei como agradecer por isso." Aquele tesouro escondido, aparentemente deixado pela senhorinha, tinha o potencial de mudar a vida dele e de seu pai, proporcionando-os a estabilidade financeira que tanto precisavam. Com aquele dinheiro, Ítalo poderia cuidar melhor dele e de si mesmo, sem precisar sacrificar sua saúde no trabalho. Naquele dia, o taxista voltou para casa atordoado, sem conseguir ainda acreditar no que havia acontecido. E ao chegar em casa, encontrou seu José sentadinho, o aguardando. "Você acredita em milagres, pai?" perguntou ao idoso com os olhos cheios de lágrimas. Ítalo então relatou a experiência que teve naquele dia, mostrando a caixa repleta de ouro e dinheiro. O senhor, chorando, abraçou o filho. "Isso é um milagre. É um milagre. Sua avó sempre cuidou de nós e agora está cuidando, mesmo depois de partir." E assim, a partir daquele dia, o taxista e seu velho decidiram usar a herança com sabedoria. O homem conseguiu encontrar um equilíbrio em sua vida, cuidando melhor de si mesmo e de seu pai, sem a pressão financeira que antes o sufocava. O dinheiro puderam com ele pagar por tratamentos médicos e terapias melhores que auxiliaram na recuperação da saúde de seu José. Além disso, Ítalo passou a investir em sua própria educação e realizou o sonho de abrir uma cooperativa de táxis, onde ele e outros motoristas poderiam trabalhar juntos, compartilhando recursos e obtendo melhores condições de trabalho. A vida deles mudou completamente e o ex-taxista, agora empresário, finalmente pôde desfrutar de uma vida mais tranquila e feliz. Então, pai e filho celebraram essa conquista juntos e nunca se esqueceram da noite misteriosa que transformou suas vidas e os levou a um futuro próspero e cheio de possibilidades. E se você gostou dessa história, com certeza o próximo vídeo que está aparecendo aqui, na sua tela, vai te emocionar também. Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gostei e ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas próximas histórias emocionantes. Um beijo e até o próximo vídeo!